Maçons famosos a serviço da humanidade. De Fleming, Prêmio Nobel e descobridor de penicilina; a Jenner, o médico que derrotou a varíola; a Dunham, que fundou a Cruz Vermelha; 3 pedreiros livres que contribuíram para um futuro melhor. Eles contribuíram para um futuro melhor para todos. E nesse momento em particular, eles devem ser lembrados com orgulho. São 3 grandes homens, 3 grandes pedreiros, 2 dos quais receberam o Prêmio Nobel: Edward Jenner, Alexander Henry Fleming, de Londres. Edward Jenner. Jenner, nascido em Berkeley em 17 de maio de 1749 e morreu na mesma cidade em 26 de janeiro de 1823, é o homem que erradicou a varíola para sempre, uma doença que a afligia há séculos no mundo, e é considerado o pai da imunização por ter descreveu pela primeira vez o processo pelo qual o sistema imunológico é fortalecido contra um patógeno. Em 1761, com a idade de 12 anos, terminou os estudos de gramática. Ele se candidatou a entrar em Oxford para se tornar médico, mas foi rejeitado por causa de sua saúde depois da epidemia de varíola que o atingiu alguns anos antes, mas que ele conseguiu superar. Foi confiado a um cirurgião de Chipping Salisbury, com quem ele ficou por 7 anos. 21 anos, junto com seu irmão mais velho Stephen, decidiu que é hora de ir a Londres para aprender prática hospitalar, e para fazer isso, ele pensou em confiar John Hunter, ex-cirurgião do exército, irmão mais novo do médico William Hunter, proprietário da melhor escola de anatomia do mundo. Os métodos de Hunter eram inovadores e fascinantes. Se um experimento falhou, perseverou e, como ele próprio aconselhou Jenner, se um tratamento falhou significava que estava errado, mesmo se imposto pelas autoridades. O tempo foi dividido igualmente entre pacientes e pesquisa. Em 15 de maio de 1772, um documento assinado por William Hunter atestou o fim de seu aprendizado, bem como a aprovação bem-sucedida de 4 cursos de anatomia e cirurgia. Nos meses subsequentes, Jenner se dedicou à prática da física, da matéria medicina, química e obstetrícia. E, finalmente, ele decidiu voltar para Berkeley, onde começou lá sua atividade médica. Entre o fim dos séculos XVIII e início do XIX, a varíola teve na Europa uma onda alarmante. Entre os doentes, 1 em cada 6 pessoas morreu, e em um ano na Inglaterra a doença veio matar 40.000 pessoas. Mas como foi que Jenner chegou a derrotar a terrível doença? Dizem que um dia ele ouviu uma camponesa dizer que nunca ficaria doente de varíola porque ela se dedicava a ordenhar vacas há anos, e era conhecido por todos os agricultores que essa atividade, por razões misteriosas, a impedia de contratar a terrível e incurável doença. O jovem médico relatou esse testemunho a outros colegas mais velhos e mais experientes, mas todos disseram que eles eram superstições antigas e profundamente enraizadas, sem validade científica. Mas Jenner, que era maçom, sabia muito bem que, para a busca da verdade, é preciso estar livre de preconceitos e de qualquer esquematismo preconcebido. Ele decidiu, portanto, iniciar uma série longa pesquisa, desafiando a incompreensão e o sarcasmo dos colegas, expressões dos chamados ciência oficial. Eventualmente, ele descobriu e demonstrou, de maneira rigorosa científica, que o conteúdo sérico nas pústulas que se formaram nos mamilos e nas mamas das vacas submetidas à ordêmia, conferia imunidade à varíola para quem realizava essas tarefas, e que acidentalmente entrava em contato com o soro através de pequenas feridas nas mãos. O médico engenhoso obteve a mesma imunidade com a inoculação subcutânea preventiva do soro da vacina, um termo que significa vaca. Jenner era o venerável mestre da loja Royal Fé e Amizade número 240 de Berkeley no período de 2 anos de 1811 a 1813. Entre as famosas fontes maçônicas de Giuseppe Segante a tenor. Alexander Fleming.
Fleming, nascido em Darwin em 6 de agosto de 1881 e morto em Londres em 11 de março de 1955, é o autor de uma das descobertas que, sem dúvida, contribuíram para melhorar a vida da humanidade: a da penicilina, que ocorreu em 1928. Uma descoberta que revolucionou o mundo científico e que lhe rendeu o Prêmio Nobel, que lhe foi concedido em 1945. Uma descoberta que não aconteceu por acaso, como quer avulgada, mas que foi precedida por décadas de pesquisas e estudos conduzidos por outros cientistas ilustres, como John Burton, como Vincenzo Tibero e Bartolomeu Gozio. Fleming conhecia suas publicações e reproduzia suas experiências, expandindo-as até que, um dia, entre as placas de Petri, os recipientes de vidro que abrigavam suas plantações cobertas de mofo, ele não notou uma em torno das quais as colônias bacterianas eles praticamente se dissolveram. Ele testou a eficácia do fungo em uma ampla gama, verificando que ele destruiu os estreptococos, os estafilococos, os bacilos da difteria e do carbúnculo, provando ser ineficaz nas bactérias tifoides. O molde milagroso foi o Penicillium notatum, daí o nome da droga dele. Mas não faltavam obstáculos. Apesar do poder extraordinário, a substância parecia apresentar um grande problema. Era difícil de produzir e, se bem sucedida, as quantidades eram escassas. Fleming gostaria de isolar o ingrediente ativo, a penicilina pura, e não o filtrado bruto, mas a ausência de químicos o impediu. Tornando-se professor de bacteriologia na Universidade de Londres, Fleming apresentou os resultados de sua pesquisa em 13 de fevereiro de 1929 ao Medical Research Corps, obtendo uma resposta não muito entusiasmada. A penicilina foi relegada ao esquecimento com o advento das Bayer-sulfonamidas, que Fleming estudou, como outros cientistas da época, para entender o mecanismo que as tornava ineficazes na presença de uma concentração muito alta de micróbios. Seus estudos sobre penicilina foram retomados por um grupo de pesquisadores de Oxford que conseguiram obter penicilina parcialmente purificada, 1000 vezes mais ativa que a bruta e 10 vezes mais poderosa que a sulfonamida. A substância foi testada em animais e, em 1940, os resultados foram publicados na prestigiosa revista científica The Lancet. Fleming entrou em contato com colegas de Oxford, com quem mudou para testes em humanos. O primeiro teste foi realizado em agosto de 1942 em um paciente, amigo dele com meningite, que milagrosamente se recuperou. Um evento que chamou a atenção da imprensa para a descoberta. Em 27 de agosto, o Times publicou um editorial intitulado Penicillium, destacando as esperanças associadas a essa substância prodigiosa. A comunidade científica se mobilizou, juntamente com o governo britânico e as empresas farmacêuticas. Foi decidido que todas as informações sobre a substância e sua produção deveriam ser compartilhadas, com o único objetivo de produzir penicilina de maneira rápida e abundante. No ano seguinte, a indústria americana, impulsionada pela necessidade de tratar os feridos da terrível guerra em andamento, iniciou sua produção industrial, iniciando uma nova era para a farmacoterapia moderna. Em 25 de outubro de 1945, Fleming foi comunicado por um telegrama enviado de Estocolmo, anunciando que o Prêmio Nobel de Medicina havia sido concedido a ele e a 2 outros pesquisadores do grupo Oxford, Alan de Florey, patologista australiano, e Ernst Boris Chain, bioquímico alemão. Foi o momento da fama e honras. Em 1946, tornou-se chefe do Departamento de Inoculação de Santa Maria, que levou seu nome. E apesar de ser um pedreiro livre, ele também se tornou membro da Pontifícia Academia das Ciências. De 1951 a 1954, foi reitor da Universidade de Edimburgo e recebeu doutorado honorário de 30 universidades europeias e americanas.
Ele morreu de ataque cardíaco em 11 de março de 1955 em sua casa em Londres, deixando sua droga preciosa como um legado para a humanidade, o que ajudou a salvar centenas de milhares de pessoas da morte. Henri Dunant. Ele não é médico, mas ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1901 e deixou uma marca indelével na história da humanidade. E por isso ele deve ser homenageado. Este é Henri Dunant, o pai fundador da Cruz Vermelha Internacional. Nascido em Genebra em 1828 e falecido em Aden em 1910, de uma família profundamente religiosa, Dunant, tendo abandonado o colégio calvino de sua cidade, entrou pela primeira vez no banco, onde concluiu seu aprendizado e depois na Companhia das Colônias de Sétif, com quem desembarcou na Argélia, onde ele gostaria de montar vastas colheitas de cereais. Na falta de obter direitos sobre o abastecimento de água, ele acha que é bom ir diretamente para Napoleão III. E ele chega perto de Solferino, ao sul do Lago Garda, onde o imperador, ao lado dos exércitos italianos, está ocupado perseguindo os austríacos da península. Chega após a famosa Batalha 24 de junho de 1859. O cenário diante dele é aterrador. Mais de 40.000 soldados mortos ou feridos estão no campo. Uma experiência que mudará sua vida. De volta a Genebra, Dunant escreveu um livreto intitulado Em Memória de Solferino, no qual lançou a ideia de uma organização de voluntários preparados para ajudar os feridos de guerra sem distinção de raça ou religião. Mas não para por aí. Em 1863, ele criou um comitê que mais tarde seria chamado Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICF. E no ano seguinte, em 22 de agosto de 1864, ele conseguiu pressionar o governo suíço a convocar uma conferência diplomática com a participação de representantes de 16 países e que será concluída com a adoção da primeira Convenção de Genebra. Após o colapso financeiro, que envolveu não apenas ele, mas também muitos de seus amigos, Dunant foi banido pela empresa e, em poucos anos, ele foi reduzido a condições de extrema pobreza. No entanto, quando recebeu o Prêmio Nobel, ele deu quase todo o prêmio à caridade. Ele morreu em um quarto de hotel em 1910 e foi enterrado no cemitério Seefeld em Zurique. Fonte: Revista Erasmo número 4, abril de 2020. Tradução: Google. Edição: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.